Católicos em Missão. O que são os sacramentos? E aí, se eu perguntasse para você que nos acompanha o que são os sacramentos, com certeza muitas pessoas responderiam várias coisas diferentes. Sacramentos são sinais eficazes da graça de Deus na nossa vida. Os sacramentos são 7. Então, vários conceitos sobre o que é sacramento nós trazemos no nosso coração como igreja, como cristãos que somos. E tudo isso é verdade. Os sacramentos são sinais eficazes da graça de Deus na nossa vida. Então nós vamos conversar um pouco mais sobre esta realidade tão presente na vida da igreja e que a igreja sabiamente nos ajuda a perceber onde, como e quando os sacramentos são celebrados. Os sacramentos celebram a nossa vida dentro da comunidade de fé. E tem algumas características que são importantes de nós percebermos para entendermos bem esta realidade. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção nos sacramentos é a maneira como os sacramentos acontecem. Geralmente, os sacramentos são celebrados em comunidade, com um grande grupo de pessoas, ou um grupo reduzido de pessoas que celebram, ouvem a palavra de Deus e, a partir de gestos e sinais, celebram um momento específico da vida. Seja o batizado, a crisma ou a Eucaristia, que são os chamados sacramentos da iniciação cristã, seja o matrimônio ou a ordem, que são os sacramentos do serviço, ou seja, a unção dos enfermos, ou a reconciliação, a penitência ou confissão, nós temos esta mesma estrutura sacramental. A celebração da palavra, a leitura da palavra, a vivência da palavra, a explicação desta palavra de Deus que nós ouvimos, a comunidade que está reunida e o sinal que vai marcar a fé. O sinal como símbolo que nos remete a uma realidade muito maior do que aquela que o próprio símbolo diz. Então, isto são os sacramentos. A comunidade participa da celebração sacramental através de suas orações, através da vivência da palavra e sendo presença na vida daquele que celebra, vamos dizer assim, de maneira mais intensa, o sacramento. Então, os sacramentos são esses sinais que vão marcar a nossa vida de fé, a nossa vida como pessoa, nos seus tempos fortes. Nosso nascimento, a nossa acolhida na comunidade, a nossa responsabilidade cristã, o nosso reconhecimento das fraquezas, dos limites humanos e a conversão, a força que Deus nos dá para enfrentar as dificuldades, o ministério para o serviço da pregação da palavra ou a vida familiar, que também é sinal da presença de Deus no nosso meio. Existe muitas vezes a tentativa de mostrar que os sacramentos foram instituídos por Cristo, e isso é verdade. O Novo Testamento nos ajuda a perceber esta realidade, mas nós percebemos isso também pela tradição e pela igreja. Onde está a igreja, aí está Cristo. Onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Então, muito mais do que uma fundamentação bíblica, nós percebemos na vida e na história da igreja a instituição dos sacramentos, que são esses, como eu já disse, que são esses tempos fortes da nossa vida cristã. Todos os sacramentos, de uma maneira ou de outra, estão mencionados no Novo Testamento. E aí a teologia vai nos ajudar a compreender e a experimentar esta vivência sacramental desde sempre na vida e na história da igreja. Os sacramentos, como eu disse, eles são símbolos. É uma realidade que nós experimentamos aqui que nos levam para uma realidade maior.
Por isso nós chamamos também os sacramentos de sacramentos da fé. Pela nossa fé nós sabemos e percebemos a ação de Deus na nossa vida. Deus age pelo ministro, pelo gesto, pelo sinal que celebramos e aí transforma a nossa existência. O sacramento, então, contém em si essa graça de Deus que vem em nosso socorro, que nos ajuda em todas as etapas da nossa vida. Sendo assim, nós podemos dizer que todos os sacramentos têm origem em Jesus Cristo, porque ao celebrarmos o sacramento, ao celebrarmos esse momento importante da vivência cristã, nós estamos celebrando de uma maneira bem próxima a nossa união com Cristo, a nossa unidade com a Igreja de Cristo, este tempo forte da nossa fé que nos insere nesse mistério da salvação que Jesus veio nos trazer. Sua paixão, morte e ressurreição. Aí nós temos o sacramento que abre as portas para todos os outros sacramentos, que é o batismo. E aí tem o gesto simbólico que nos remete a uma realidade muito maior do que aquele simples jogar água na nossa cabeça ou passarmos pelas águas e sermos mergulhados, não é? Na vida do Espírito, na vida de igreja, na vida em Jesus Cristo. Se nós pegarmos o finalzinho do Evangelho de São Marcos, que é o mais antigo, nós vamos ver esse mandato de Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crer será salvo. É mais ou menos isso que o texto nos diz. Então aí nós entendemos qual é a teologia, qual é o significado de nós sermos batizados ou de nós celebrarmos os sacramentos. Marcos, ao dizer isso, ao chamar os discípulos, ao contar que Jesus chama os discípulos para anunciarem o Evangelho e aqueles que crerem serão salvos, nos ajuda a perceber o que o sacramento faz na nossa vida. O batismo é justamente esse ser inserido na comunidade de Cristo. Então, a vida sacramental é aquela vida que nos insere em Cristo e no seu mistério. Então, é importante nós tomarmos consciência disso. E o gesto fala muito mais, o gesto nos comunica uma graça muito maior do que o gesto mesmo. Quando julgamos a água, lembramos então o banho, a vida nova, né? A água é símbolo da vida. Né? Antigamente, nas primeiras comunidades cristãs, o batismo era por imersão. Existiam nas igrejas grandes piscinas. O cristão passava pelas águas e saía do outro lado, né? E era revestido com uma roupa branca, né? Assim que era a catequese catecumenal. A catequese, o batismo depois da preparação de catequese catecumenal, justamente para nos mostrar que quando nós somos inseridos em Cristo, nós saímos lá na frente uma pessoa nova. Nós somos gente nova, somos seguidores do caminho que é Jesus. Somos aqueles que vão ter uma vida ou que vão buscar ter uma vida semelhante à vida de Cristo. Então, o gesto de jogar a água na nossa cabeça, né, nos batizando em nome da Trindade, significa justamente esta adesão à vida nova que Cristo quer para nós. Então, o gesto comunica uma graça muito maior. Pelas palavras do presidente, pelo símbolo que é colocado na nossa vida, nós nos tornamos membros vivos do corpo de Cristo e alcançamos a graça de participarmos desta vida nova que só Cristo pode nos dar. São Paulo nos fala nos seus escritos que o batismo já nos faz santos, porque é por ele que nós somos inseridos nesta realidade que é a vida cristã, a vida plena que Jesus quer para nós. Então, o batismo nos faz santos e durante a nossa vida é preciso nós, então, procurarmos viver esta santidade. Dei o exemplo do batismo justamente para tentar elucidar
e para que nós tenhamos esta clareza. Os sacramentos, que são esses sinais celebrados ao longo da nossa vida cristã, ao longo da nossa caminhada, nos remetem a uma realidade muito maior, a realidade da vida nova em Jesus. O batismo é o primeiro deles, mas os outros sacramentos também nos comunicam esta mesma graça. E muito mais do que os 7 sacramentos, né, que simbolizam essa perfeição, nós temos a Igreja como sacramento de Cristo, como sinal de Cristo que caminha conosco, né? Temos os outros sinais sacramentais. Então, o sacramento são todas essas realidades que nos remetem a Deus que continuamente nos acompanha, a Deus que continuamente está conosco, nos ajudando aí a vivenciar uma vida melhor, uma vida próxima de Jesus, uma vida santa. Então, os sinais sacramentais são símbolos que nos remetem a esta realidade da graça e da presença de Deus em nossa vida. Deus nos acompanha sempre e, como cristãos que somos, temos nos tempos fortes da nossa existência a presença de Deus que caminha conosco. Deus sempre está ao nosso lado. Ele sempre tem uma palavra, um gesto para nos ajudar a perceber a sua presença no nosso meio. E falamos hoje um pouquinho sobre os sacramentos, sobre esses sinais da presença de Deus na nossa vida, esse tempo forte que nós celebramos. Então, os sacramentos, concluindo esta primeira parte, os sacramentos são liturgia e a liturgia é sacramento. Todas as vezes, então, que nós, como comunidade de fé, nos reunimos para celebrar a vida, para celebrar qualquer coisa importante na nossa existência, na comunidade, ali existe um sacramento. Ali nós estamos tendo contato com uma realidade maior do que aquela. Para encerrar, eu gostaria de ler aqui, então, um texto que sintetiza tudo isso que nós falamos. Então, os sacramentos são sinais, rituais, de experiências de fé cristã nas variadas situações existenciais confrontadas com o fundamento da fé, que é Cristo morto ressuscitado. Então, penetrando nessa trilha modelar da experiência da fé, vamos aprendendo também nós a realizar esta experiência. Quanto mais vida de fé nós temos, mais experiência de fé nós realizamos. É um modelo socializador da experiência fundante de um Deus que nos acolhe para a vida pelo poder do Espírito, através do batismo, que nos recebe para uma convivência sócio-eclesial como irmãos no banquete da vida eterna, a Eucaristia, que nos dá força de seu Espírito para a nossa luta histórica e a nossa libertação. É o que nós celebramos na Crisma, que nos recebe no sofrimento e nossa própria morte como experiência do limite da vida que se abre para Ele. É o sacramento da unção dos enfermos, que envia para a pregação do Evangelho e o pastoreio, no sacramento da ordem, que é fonte de vida experimentada no matrimônio, que acolhe, que é a experiência de vida experimentada no matrimônio, e que acolhe os pecadores numa experiência pessoal e comunitária de conversão através do sacramento da reconciliação. Então, a vida sacramental exige uma comunidade que nos acolhe e nesta comunidade nós vamos celebrar os momentos importantes da nossa existência. A nossa inserção na comunidade, a nossa comunidade que comunga das mesmas ideias, eu que assumo mais fortemente esta comunidade como minha, seja no serviço da ordem como pregador, como padre, seja no matrimônio como casal que faz a igreja doméstica acontecer. A igreja sempre celebra a nossa vida, como também nos momentos difíceis,
quando pecamos e sentimos a necessidade da conversão e quando estamos debilitados e precisamos da força de Deus para enfrentar a doença, para vivenciar a nossa debilidade. Os sacramentos, então, são esses tempos fortes da nossa vivência, quando nós celebramos de maneira pontual algum momento especial da nossa vida. E vimos também que os sacramentos nos comunicam uma realidade muito maior do que aquele gesto que estamos ali, né, simbolizando. O gesto nos leva para esta realidade maior, para esta vida nova em Cristo.